Velázquez vai para trás da tela, ergue o pincel e... Vamos começar pelo começo. Depois de ouvir por 2 vezes que meu trabalho em linoleogravura é muito pictórico, resolvi fazer uma gravura bem gráfica. Peguei um resto de matriz de uma outra gravura já terminada, virei de cabeça para baixo e imprimi um arco de circunferência, fazendo as vezes de 1/6. Assim começou uma natureza morta. Em outra matriz, gravei 3 frutas e as imprimi em preto. Por fim, com outra matriz, imprimi 3 cores chapadas, uma para cada fruta. Examinando o resultado, verifiquei que a composição estava desequilibrada, pois o arco de circunferência pendia para a esquerda. Então, lembrando as naturezas mortas flamengas, adicionei uma mosca no canto inferior direito da composição. A mosca adicionada foi a deixa que despertou o interesse em continuar a desenvolver outras ideias. Comecei nova gravura acrescentando uma mosca no primeiro plano, uma grade no segundo e um sapo no terceiro. A grade faz parte de uma das minhas atuais questões a respeito do cruzamento de linhas na gravura em relevo. Colocando-me na posição do observador, lembrei-me do texto de Foucault em As Palavras e as Coisas, em que ele analisa o quadro As Meninas de Velázquez. Nesse texto, Foucault nos mostra que Velázquez não está pintando a cena que observamos, mas pelo espelho colocado ao fundo, vemos que ele pinta os reis da Espanha. Com isso, o artista nos coloca no lugar da realeza, transformando-nos em príncipes, para mim, encantados. Com base nisso, resolvi girar essa cena da mosca grade sapo em 180 graus, de modo que na nova gravura, a mosca passasse para o terceiro plano, a grade para o segundo e... Cadê o sapo? Nesse momento dei-me conta que eu, o observador, como no conto infantil, virei sapo. Mais que isso, com esse gesto de transformação do príncipe encantado em sapo, aconteceu a Revolução Socialista através da gravura. Apesar dos atordoantes fatos acontecidos na sequência das gravuras, resolvi continuar o trabalho. Lembrei-me de comentários de uns físicos de partículas subatômicas, que postulavam que o avanço da física quântica estava levando a paradoxos que colocavam em xeque as leis fundamentais da física, quando falavam que o efeito pode preceder a causa, ou que o mesmo objeto pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Na nova gravura, a mosca e a grade ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Sejam todos bem-vindos ao canal do Clube de Gravadores. Eu sou Seba Neto e no vídeo de hoje teremos uma conversa instigante com Sérgio de Moraes, desenhista e gravador, mestre na linoleogravura e criador da poliptipia. Vamos juntos explorar sua arte e suas inovações. Sérgio, quando você começou tua jornada na gravura e na arte em geral? Então, na arte em geral, eu comecei na década de 70. Fazia muitas aquarelas e desenhava muito também. Aí na década de 80 eu comecei a pesquisar a gravura. Eu via gravura e não entendia bem do que se tratava, mas me fascinava o resultado. Os gravadores brasileiros. Aí comecei com o Jardim, foi o primeiro contato. Não, na realidade comecei antes numa pesquisa com o Nori Figueiredo, a gente começou junto a pesquisar gravura. Estilo, começamos a brincar com borrachas, tipo linóleo, um pouquinho de metal. E aí comecei a achar que era muito interessante o processo e fui tentar aprender um pouco mais sistemático. Aí conheci o Jardim, o Evandro Carlos Jardim, fui na ECA um pouco com ele, depois na FAAP e aprendi o começo da questão da gravura. A partir daí, eu e o Nori montamos um ateliê muito grande na Rua da Consolação, que tinha todos os equipamentos
para gravura, para pintura, para tudo, né? E ali que começou a ser um polo onde a gente reunia outros artistas e circulava as ideias e os conhecimentos, né? E aí foi embora. E eu parei no linóleo quando eu descobri que ele tinha uma capacidade de realização de um trabalho artístico que até hoje, até aquele momento, não tinha sido valorizado aqui no Brasil. Coisa que fora do Brasil já era valorizado, inclusive com o Picasso, né? Foi o grande gravador em linóleo do século XX. Aprendi muito com ele, com o trabalho dele. Sérgio, para complementar essa tua fala, eu gostaria que você falasse pra gente como você descreveria a tua abordagem, a linoleogravura e a poliptipia em termos de técnica e estilo. Olha, a linoleogravura eu percebi que logo de início, né, que é uma técnica que poderia ser muito mais desenvolvida do que era vista pelos artistas gravadores brasileiros, né? E aí eu comecei a me aprofundar na linoleogravura colorida, né? Porque a cor sempre me fascinou muito. E inclusive aí uma questão que eu acho interessante, que a cor ela veio da pesquisa que eu fazia anteriormente com a aquarela, né? Que a cor na aquarela é muito particular, né? Muito diferente de uma pintura, óleo, etc. Então tem uma transparência, uma leveza, né? E eu sempre fui buscando isso na gravura, em linóleo. E aí, nesse meio tempo, eu conheci as gravuras do Picasso, conheci a técnica da matriz perdida e percebi que a partir disso daria para desenvolver todo um trabalho especificamente em cima do linóleo. Na questão da politipia, foi um acaso que aconteceu por volta do ano 2000, na passagem do século, quando eu descobri que os restos de papel que eu usava para não deixar o feltro sujar na hora que eu ia imprimir na prensa a linoleogravura, tinha uns resultados estranhos, no mínimo para se dizer, porque eram inomináveis, digamos assim. A partir daí eu mostrei para um amigo, um professor que acompanha o meu trabalho até hoje, e ele se mostrou muito interessado. Eu falei, nossa, aí tem uma coisa para se pesquisar. E fui aprofundando a questão de recolher em cima de um papel, no caso que o papel que eu mais uso é o papel jornal, restos de tinta, de formas, de cores, de imagens ao longo do tempo, né? Que isso se constituía um trabalho único no final desse processo, né? Então eu tinha pilhas de papel que iam sendo adicionadas essas variáveis e de vez em quando uma ficava pronta que eu nomeava, politipia, assinava e datava. Isso já faz mais de 20 anos, o trabalho andou muito. Hoje, que vocês podem ver nessa exposição, é uma boa visada do que é a politipia para mim, e ela sempre andou em paralelo com a gravura de edição, onde você tem um projeto que você desenvolve e produz múltiplos numerados em cima dessa imagem. Sérgio, como você vê a relação entre suas obras e o público? Existe uma mensagem específica que você deseja transmitir através das gravuras? Não, mensagem específica não, porque a questão é bem mais complicada, né? Quer dizer, tem um pensamento plástico por detrás do que eu faço, tem uma questão técnica e tem uma avaliação da minha contemporaneidade, que para mim é importante, né? Eu estou ligado nisso que está acontecendo ao meu entorno nesse momento que eu estou vivo aqui, né? Então eu não faço muitas retrospectivas históricas em cima de artistas do passado, como vários fizeram, inclusive o Picasso fez releituras de outros artistas importantes. Fantástico o trabalho dele. Mas no meu caso não, né?
Então eu vou navegando por essas questões, né? Uma hora é mais uma questão técnica, outra hora é mais uma questão formal, de alguma forma de alguma coisa que me atrai, ou até uma questão literária, né? Tem álbuns que eu faço em cima de algum conto de algum escritor é uma coisa que me motiva há muito tempo, e eu transfiro isso para dentro de um conjunto de gravuras. Dentro desse contexto, em que medida suas obras são influenciadas por movimentos artísticos ou por artistas específicos, tanto no âmbito nacional quanto internacional? Há uma predileção, Sérgio, por algum movimento ou artista em particular? Não, em termos formais, não. Às vezes, questões técnicas, sim. Né? Eu vejo um artista que trabalha na área da gravura, ou especificamente do linóleo, que tem uma visada diferente tecnicamente, e falo, opa, isso daqui pode ser interessante para o meu trabalho, né? Agora, em termos formais, talvez eu receba alguma influência eventualmente, mas eu não procuro por ela, né? Se ela aparece, tá ótimo, deixa fluir. Mas eu não vou procurar me aproximar dessa ou daquela corrente, desse ou daquele artista. Primeiro porque é uma coisa que geralmente é coisa do passado, né? Já está lá estratificado, é da história da arte, então não me interessa muito, interessa mais o que está acontecendo em torno de nós aqui, né? Por exemplo, a guerra, né? Uma coisa, a desconstrução que a guerra faz, né? Ou um cataclismo, ou qualquer coisa assim, só para um pequeno exemplo, né? Sérgio, a gente gostaria de saber quais são teus projetos, planos para o futuro, em termos de tua prática artística e educação. Olha, eu diria assim que o futuro pertence... Bom, sei lá quem pertence, se é que pertence a alguém. Mas não dá para fazer muitos planos, né? Eu acho que assim, né, aqui no Brasil, a questão artística é tão difícil, né? Por exemplo, né? Você tem épocas que as coisas funcionam, que as coisas se confluem, né? Houve uma época, na década de 80, por exemplo, que você tinha uma coisa que surgiu que se chamava os marchands autônomos, que foi muito interessante para a gravura em geral, porque circular, uma coisa importantíssima da gravura é a circulação. Gravura não foi feita para ter um na parede, é para ter um na parede de vários, ou na gaveta, ou na mão, ou em cima da mesa. É uma coisa que circula. Se ela circular, a gravura está viva. A hora que ela para de circular, a gravura está morrendo. E na década de 80 tinha os chamados marchands autônomos, que eles não eram vinculados a galerias, instituições, nada. Eram pessoas bem situadas socialmente, que não precisavam da venda das gravuras para se manter, geralmente senhoras, mas que adoravam a gravura, adoravam o trabalho da gravura e gostavam do contato com os artistas. Então o que elas fizeram? Elas montavam pastas de vários artistas e montavam grupos de pessoas para que elas apresentavam esse trabalho e vendiam. Então eu cheguei a ter 6 marchands autônomos trabalhando ao mesmo tempo em São Paulo. Às vezes até saía fora de São Paulo, mas era principalmente aqui. Isso fazia assim, todo mês vender algumas gravuras e saber que esse trabalho estava circulando. Não só de mim, mas de vários outros artistas que estão participando. Eu achava na época que isso seria uma coisa para sempre, né? É tão interessante, tão legal acontecer um negócio desse. Não deu outra. Veio o Collor com aquele absurdo de pegar a poupança de todo mundo. Acabou. Ninguém tinha dinheiro, ninguém não circulava, devolveram os trabalhos, mas devolveram e tal. E nunca mais houve espaço para isso retornar, né? Uma ideia incrível, coisa muito legal, e sumiu. Então é assim, não dá para ter planos, as coisas vão acontecendo, né? Em algum momento você teve alguma aproximação com clubes de gravura, ou sua relação com a gravura
estava mais ligada à atuação de Marchands nos anos 80? Não, teve um clube de gravura aqui em São Paulo, Rubens Cunha Lima. Ele organizava um clube da gravura em São Paulo que durou muitos anos, tinha uma revista inclusive que ele editava. E eu participei, dei toda a força, achei genial a ideia, mas que depois foi minguando e foi desaparecendo. Era um cara que mantinha isso a duras penas, porque não era fácil, mas funcionou nesses moldes, né, dos clubes clássicos da gravura, né, e disseminou muita gravura, foi muito bom. As gravuras iam... eventualmente eu encontro pessoas que falam, tem uma gravura sua, como é que foi? Foi no clube da gravura do Rubens Cunha Lima, você lembra disso? Eu falei, lembro, foi muito legal. Pena que não tem mais, né? Deveria ter mais. Clubes abertos para gravadores em geral, não clubes fechados para um núcleo que se adequam às regras internas e exclui outras possibilidades.